Boa tarde a todos. Começando hoje o trabalho da loja Conde Saint-Germain. É com muito prazer que nós estamos recebendo um irmão que é novo na loja, mas que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença no nosso grupo. Então, nosso irmão Antônio Regadas vai nos falar hoje sobre um livro do Roberto Crema, que é sobre uma filosofia, o paradigma holístico, uma nova forma de ver a humanidade, o trabalho, enfim. Tony, estamos aguardando sua palavra. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Regina. Obrigado, Sérgio, pela oportunidade de a gente poder estar aqui juntos. Com o objetivo, logicamente, como é a nossa intenção, o aperfeiçoamento, né, pessoal. E nós vamos falar hoje sobre esse livro aqui, ó. O Novo Paradigma Holístico, falando sobre ciência, filosofia, arte, mística. E é o Denis Brandão Roberto Crema, que é da Universidade Holística da Paz. Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre você, só assim para o pessoal ter uma noção, se apresentasse. Tá bom? Bom, eu sou professor de Educação Física, coordeno o espaço Ser em Movimento, que é um nome bem inspirado no propósito que a gente tem de visão da nossa atividade, né? Ou seja, aproveitar a atividade física como uma forma de integração entre o ser e o humano, porque justamente nessa visão holística, a gente poderia até abordar esse assunto, porque o nome Ser em Movimento tem a ver com essa visão holística, né? A concepção cartesiana, newtoniana, ela foi muito importante em determinado momento para desenvolvimento de uma análise mais profunda da natureza, mas, por outro lado, ela fragmentou essa perspectiva da natureza em várias caixinhas separadas, é uma casa separada com vários cômodos, que muitas vezes não tem porta para se comunicar, e cada um vive isoladamente no seu. O Espaço Ser em Movimento tem várias atividades que a gente estamos trabalhando com essa ideia desde 1980, não como Espaço Ser em Movimento, já teve vários outros nomes. Então, a ideia é justamente propiciar que, através da atividade física mais consciente, a gente possa perceber que a gente tem um corpo que se move, a gente tem uma energia que move esse corpo, a gente tem uma mente que orienta, direciona essa energia, esse corpo, e algo mais, né? E é justamente o tema de hoje, esse algo mais, essa perspectiva holística do ser humano, que desde o século XVI, XVII para cá, apesar do desenvolvimento, nós estamos vivenciando nesse final de século XX, início do século XXI, uma grande necessidade. É praticamente como se estivéssemos sufocados dentro de uma cultura que chegou a um nível de especialização tão grande, como, por exemplo, o nível de especialidade que tem um pós-doutor, é uma especialidade tão grande que é um atestado de incompetência do generalismo, ou seja, a pessoa não tem uma ideia do todo, né? E nem faz aferência do que ele busca naquele minúsculo ponto de pesquisa sobre a unidade que tem o cosmos, né? O ser. Então, no no começo do século XX, teve um general sul-africano, que também foi um filósofo, que ele alcunhou esse nome. Foi a primeira vez que a gente pôde ouvir esse nome, holismo, né? O nome dele é Jan Christian Snoot. Então, ele escreveu um livro chamado Holismo e Evolução. Por quê? A visão do Darwin é uma visão naturalista. Ele tinha a visão de evolução da natureza, em que o homem fazia parte, era um elemento da natureza. Mas ele não viu a evolução do ser humano, ele viu a evolução da natureza, né? Que é uma coisa bem diferente. Então, desde 1923 que essa visão está sendo desenvolvida. Mas vamos ver, em 1923, essa concepção ela
super revolucionária, né? E, de alguma forma, ainda continua sendo revolucionária para grande parte de todo o planeta, né? Então, na realidade, essa proposta desse livro é uma proposta de perceber que nós estamos com uma necessidade, nessa etapa de transição que a gente vive, de um novo modelo, um novo paradigma, um novo modelo para tudo que a gente faz na vida, né? Sabendo que o livro expressa, por exemplo, a questão aqui da ciência, filosofia, arte, mística, né? Como expressões do ser humano. Então, a gente precisa de um novo modelo, de um novo paradigma para expressar essa necessidade através da arte, também da religião, da ciência, da filosofia. Então, precisamos de novos modelos, né? Agora, esse livro ele tem 17 capítulos, e desses capítulos eu fiquei curioso por 2 capítulos que foram escritos, por coincidência ou não, por membros da Sociedade Teosófica. Por exemplo, a Rada Burnier escreveu Em Direção a uma Nova Ordem Mundial, e o Murilo Nunes de Azevedo, né? 2 pessoas ligadas à Sociedade Teosófica que participaram dessa organização desse livro. Acho muito interessante. Como o livro ele é muito abrangente, a gente não tem a ideia, logicamente, de explorar tudo que o livro tem para poder explorar. Mas a gente vai fazer uma introdução de alguns temas, né? Um tema que eu estava conversando agora com o Sérgio, que tem a ver com o tema do livro, é justamente a normose, né? Então, me comprometo a trazer mais outros elementos aqui também sobre esse livro, abordando um pouco mais sobre o que a Rada Burnier e o Murilo apresentam também no texto, mas é um livro bastante vasto e, logicamente, um texto com coerência com o outro, né? Mas vamos começar, então, sobre uma palavra que até o professor Hermógenes de Andrade gostava muito de usar, ele se divertia muito com esse tema, e me parece que foi alcunhado nesse ambiente da Universidade da Paz, que é a Universidade Holística da Paz, fundada pelo Pierre Weil, que é o termo chamado normose. A normose é como se fosse a patologia da normalidade, né? Então, o que é normal para a gente, normal é o sentido artístico, né? Tânia, Que querida, acontece. fecha seu microfone, por favor. Obrigado. Tudo que acontece com mais frequência é o normal. É uma curva normal. Um Querido, só um conceito. minutinho. Regina, me passa a função de co-anfitrião. Já normalizou. Já normalizou, querido. Pode prosseguir. Tá bom, obrigado. Então, só para ter uma ideia, o que é normal, né? O normal é uma expressão estatística matemática que é uma curva, chamada curva de Gauss, que é o que acontece com mais frequência, ela está no centro dessa curva, que acontece com maior quantidade de vezes, né? Mas o que a gente percebe dentro desse texto do livro é que o que é normal hoje em dia é uma coisa chamada normose, que é uma patologia da normalidade, né? E que tem um contexto. Ele pode ser citacional ou sistêmico, ou pode ser evolutivo, né? Ou seja, ele sendo sistêmico, ele se reporta a que nunca existiu, nem sempre vai existir, né? Ou vai deixar de existir. É uma doença de um certo momento, de um contexto, e é exatamente o contexto que a gente vive hoje. Por exemplo, violência, a falta de escuta, a corrupção, a desumanidade, a desonestidade, a falta de responsabilidade, são, vamos dizer assim, comportamentos, né? Comportamentos que a gente vê muito no dia de hoje.
E a gente vê que tudo isso está ligado a uma percepção do egocentrismo, né? Ou seja, a normose é uma expressão de ter o eu mesmo, o eu pequeno, que é o ego pequeno, como centro de todas as coisas, né? Então, o ser normal hoje em dia é como se fosse se adaptar a um sistema doente. E a gente vê que a sociedade com essas qualidades é uma sociedade que não funciona bem. A gente tem certeza disso, né? Agora, para manter o sistema que a gente mantém, a gente também acaba se espelhando nessa doença chamada normal, né? Então, o ser normal é se adaptar a um sistema doente, e ser doente é para manter o sistema, né? Uma situação importante é perceber a questão da paz, né? A gente, antes de começar, estava conversando sobre a paz com a Regina. A paz não é ausência de conflito. A paz é o bom combate, né? O oposto da paz é, de acordo com a sabedoria chinesa, a estagnação, ou seja, a parada de tudo, né? E, na realidade, para a gente desenvolver a paz, a gente precisa militar com as boas armas. Eu me lembro que no faroeste, né, existia uma arma, que era um revólver, que tinha um cano já quase de 30 centímetros, que é chamado Peacemaker, que era o fazedor da paz, né? Essa paz não funciona. A paz feita com armas, ferro e fogo, não funciona. A gente já teve experiência disso. Muita experiência. Na realidade, quando a gente fala deve-se militar pela paz, com as armas da consciência, da responsabilidade e do amor compassivo, né? Então, esse conceito de que não existe paz, quer dizer, paz absoluta nunca vai existir, mas a gente pode eliminar os conflitos internos, né? Da mesma forma, por exemplo, o conceito que a saúde não é ausência de doença, né? Mesmo que a gente possa, ao contrário, mostrando sintomas de doença, muitas das vezes, mostrar os sintomas, por exemplo, eu fico muito impactado quando eu vejo uma pessoa maltratando um animal, ou cortando uma árvore, ou maltratando uma criança, uma pessoa de idade. Então, é uma indignação justa. Então, quando você vê, por exemplo, um incêndio, algumas pessoas ficam desesperadas, né? Mas de uma forma consciente, né? Medo também é um sintoma, muitas vezes psicótico, né? Mas é um sinal, é um sintoma que expressa, às vezes, uma saúde também, né? O que a gente está falando aqui é justamente da sensibilidade, da capacidade da gente sentir na própria pele, ou seja, uma identificação pelas dores e contradições dos outros, ou seja, dos normóticos. O que acontece é que aqueles que sofrem de normose são os normóticos. E uma característica do normótico é a insensibilidade. O normótico não sente, né? O normótico, ele tem uma certa desumanidade, tem uma certa insensibilidade, são insensíveis. A gente costuma falar eles, os outros, mas muitas vezes a gente pode se espelhar nesses conceitos, né? Ou seja, em algum momento a gente se torna insensível. Pode ser uma fração de segundo, mas a gente tem essa característica dentro de nós, né? Mas no momento que a gente se sensibiliza com qualquer ser, em qualquer plano, com desespero, com uma doença, com desamparo, a gente está exatamente expressando
né, a nossa sensibilidade humana, nossa capacidade de sentir essa empatia, né? E é o oposto do normótico, né? Então, quando a gente, por exemplo, vê uma tartaruga nascendo, a gente vê que a tartaruga é mínima, sai do ovo e já sai correndo para o mar. Quantas vezes a gente não vê essa cena, né? Quantas vezes a gente não vê a cena, por exemplo, de um animal, um mamífero, nascendo e, em poucos segundos, se não alguns minutos, ele já está pronto para correr e fugir de qualquer ameaça. Coisa que o ser humano não tem, né? O ser humano, então, ele não nasce pronto. O ser humano não nasce pronto. Ele precisa de um período de amadurecimento, não só no sistema nervoso, mas ele precisa de vamos dizer assim, de um período de educação, né? Então, uma ideia do Confúcio é que nós não nascemos prontos. Nós nascemos inacabados, uma incompletude natural do ser humano. E, ao contrário do animal, ele praticamente já nasce pronto, com todas as suas faculdades, para poder responder ao ambiente que é extremamente agressivo, né? Como no caso do exemplo da tartaruga, né? Então, nós não nascemos humanos prontos, a gente vai se fazendo humanos. Desde o sentido do aspecto físico, do aspecto emocional e também de valores e virtudes, né? Ou seja, a ideia do Confúcio, que é uma ideia de mais de 2.600 anos atrás, é que o ser humano nasce inacabado, né? Embriologicamente, cada ser humano que nasce é como se fosse uma representação, poderia ser uma máxima expressão da evolução daquele momento, né? Agora, do ponto de vista da formação, o ser humano ele precisa ser educado, né? Ele precisa de um aperfeiçoamento. O ser humano ele precisa ser cultivado, né? O que acontece desde o século XVII com Jean-Jacques Rousseau é que há uma preferência, até por conta desse paradigma, desse modelo que foi adotado, cartesiano e newtoniano, analítico, é que, a princípio, se deu, apesar de Jean-Jacques Rousseau ser uma pessoa extremamente, uma visão mais integrativa, mas à educação foi dada uma preferência mais à mente, a transferência de conteúdos, né? E é o que a gente vê até hoje em dia, depois de mais de 300 anos, que a gente, na educação, hoje em dia, se prioriza muito sobre transferência de conteúdos, né? A gente não vê, por exemplo, uma educação com foco na emoção, a gente não vê uma educação com foco no fazer e aprender a fazer, né? A gente dá prioridade total à questão da mente. E, nesse sentido, a gente tem uma visão muito fragmentada do ser humano. O paradigma holístico, ele é exatamente o contrário. Ele tenta justamente fazer essa integração e percepção do ser humano como um todo, né? Então, para que isso aconteça, a gente tem que mudar essa concepção de que o ser humano, a gente ainda escuta isso na escola, que o ser humano é um animal racional. Bom, ou ele é animal ou ele é racional, porque são duas coisas meio que incompatíveis, né? É uma definição que a gente vê ainda muito usada em escola. Mas é necessário ainda outra coisa assim, para mudar a nossa educação, do ponto de vista mais holístico, né? Que é desenvolver, por exemplo, a inteligência emocional, a inteligência relacional, cultivar as dimensões da alma, as dimensões da psique também, né? Ou seja, a gente precisa desenvolver uma alfabetização consciencial, né? Ou seja, uma educação baseada em valores, virtudes e desenvolver uma ética do coração,
né? Então, quando a gente começa a desenvolver a educação nesse sentido, a gente está desenvolvendo um paradigma holístico, né? Quando a gente fala que a normose é a estagnação evolutiva, é exatamente o que a gente acontece, por exemplo, eu tenho um amigo em Brasília que ele é engenheiro químico, ele é consultor de recursos humanos. E o que ele mais atende nos últimos 30 anos são pessoas na faixa etária dos 30 anos que estão extremamente estressadas, alto nível de estresse, muita ansiedade, um conflito enorme interno. Bom, já passaram por alguns médicos, já passaram por alguns remédios também, porque já estão com insônia, problema de saúde, pressão alta, e numa faixa etária que não é muito comum. O que acontece em Brasília com esse pessoal? Brasília, a grande opção de mercado de trabalho é um bom emprego público, seja lá qual seja, Banco Central, Senado, Congresso, bom, enfim, é uma expectativa de ter uma função pública em troca de um bom salário, né? O que acontece? A pessoa faz um curso, faz um concurso, tem um bom salário, mas isso que ele faz no dia a dia não tem nada a ver com a pessoa mesma. Aquilo que ele faz até então, curso universitário, concurso, emprego, ele atende somente a um aspecto que é um conforto, a uma comodidade, a uma tendência que a gente tem de, vamos dizer assim, deixar a vida material equilibrada. Mas, por outro lado, não atende a absolutamente mais nada, né? O fato de ter comodidade e ter uma vida material mais equilibrada não satisfaz a nada mais um aspecto muito pequeno da vida, né? Então, dia atrás dia, a pessoa começa a não ver sentido no que ele faz, no que ele produz, no que ele utiliza, e começa a gerar um problema sério de saúde. E quanto mais sério esse problema de saúde, é uma indicação que a pessoa está tendo uma crise de saúde, mas até então ela atende a esse padrão de normose, né? Essa normose, ela é silenciosa. Ela é silenciosa porque a gente não percebe. É uma adaptação malsã da nossa vida. Por exemplo, o hábito de fumar é uma adaptação malsã que o corpo faz para poder sobreviver. Qualquer pessoa saudável, quando dá as primeiras tragadas, ela vai tossir, vai ter uma reação fortíssima, mas por uma questão de insistência, por imposição cultural, uma imposição por amizade, por meio, né, por sociedade, tanto a bebida quanto o cigarro são muito aceitos, mas a gente sabe que pessoas morrem por causa disso. E, mesmo assim, a normose coletiva mantém esse padrão de comportamento. Só para dar um exemplo mais concreto, entendeu? Mas a questão é que, em algum momento, essa adaptação malsã cobra os seus tributos, né? Da mesma forma que a pessoa escolhe um trabalho que vai repetir 20 anos a mesma coisa, sem ter o menor sentido de vida para ela, vai gerar um problema sério de doença, né? Então, o normose são as pessoas que não investiram nesse potencial adormecido do ser humano e que não conseguiram enxergar um propósito evolutivo como ser humano. Essa é uma definição muito importante, né? E a maior, vamos dizer assim, a maior descoberta do século XXI não vai ser a tecnologia de comunicação, apesar de que a revolução das comunicações é muito grande, mas
A revolução de sempre, a boa nova que é sempre a notícia de sempre, é o próprio ser humano. É descobrir que somos seres humanos. Enquanto humanos, nós temos um corpo que precisa ser atendido na sua saúde. Nós temos um aspecto emocional, que é a energia que move o corpo, mas precisa ter a sua satisfação realizada. Temos uma mente, temos um espírito também. E esse ser que se manifesta. Enquanto, por exemplo, a Radha Burnier fala no texto aqui desse livro sobre a necessidade de buscar essa compreensão da unidade, do paradigma holístico, realizar essa unidade internamente, enquanto a gente não conseguir ir para dentro, a gente vai simplesmente manter esse conflito da dualidade e buscar soluções externas é repetir e fazer o mesmo sempre. Por quê? A direção da estrada não está na direção da resolução dessas questões mais de fundo, né? Por exemplo, soluções como soluções políticas, soluções econômicas, soluções externas nunca vão resolver essa crise, esse conflito interno, né? Sempre vai passar de um para outro, né? De um sistema para outro, de uma teoria para outra, né? Então, a gente precisa estar muito atento. A prática da meditação, né, ela é justamente uma prática para verter para o interior. A princípio, para justamente se defrontar com os conflitos internos. Não é para abafar os conflitos internos, é para ver os conflitos internos e poder trazer luz para esses conflitos internos, né? Até o ponto da gente poder, de alguma forma, se colocar de pé. Tem uma frase de um colega chamado Paulo Murilo, que ele fala que viver o yoga é colocar o ser humano em pé sobre os dois pés. Claro que é uma analogia para um conceito atemporal, que necessariamente não tem a ver com yoga, mas sim com o desenvolvimento interno do ser humano, né? O ser humano com todo o seu potencial. Então, viver é colocar o ser humano em pé sobre os dois pés, que é uma tarefa muito difícil, né? Não é fácil nos desenvolver como ser humano. Queria fazer uma citação do padre Teilhard de Chardin, que foi antropólogo e arqueólogo, e uma mente muito brilhante, que ele fala que o ser humano é o espaço onde a própria natureza pode aprender a se conhecer, a se saber, a ser, a sorrir, a orar e a servir. Isso é um conceito muito profundo que realmente transcende totalmente o berço de onde vem o padre Teilhard de Chardin, que foi um filósofo também. Vou repetir o conceito só para a gente poder ficar com ele um pouquinho mais em mente. O ser humano é o espaço onde a própria natureza pode aprender a se conhecer a si mesmo, a se saber, a ser, a sorrir, a orar, a servir. É mais ou menos parecida, mas a ideia vai muito de acordo com aquela ideia que a gente conhece, que é atribuída a Victor Hugo, mas é um conhecimento atemporal do desenvolvimento da alma, né? A alma, ela nasce no mineral, dorme no vegetal, sonha no animal e desperta no ser humano. E eu gosto muito de complementar esse pensamento atribuído a Victor Hugo com outro filósofo venezuelano chamado José Manuel Estrada, que ele fala que Deus, através da sua forma humana, começa a conhecer a si mesmo através da consciência. Então, esses três conceitos, do padre Teilhard de Chardin, do Victor Hugo e do José Manuel Estrada, são conceitos que trabalham
o mesmo fundamento e a mesma direção, né? Que tem a ver com o conceito da Rada Bunier, que é o conceito de buscar a unidade dentro, né? Então, por exemplo, alguém falou para o IP, uma árvore bem bonita aqui em Teresópolis, em Brasília também tem muitos IPs, né? Agora, em setembro, Brasília fica florida de IPs amarelos, roxos, né? Tem até um concurso de fotografia anual lá, sobre quem vai tirar a melhor foto dos IPs. Então, alguém perguntou ao IP, né? Me fala sobre Deus. E o IP floresceu. Porque, assim como o IP floresceu, o ser humano também, nós como seres humanos, devemos florescer no nosso potencial. O potencial de sermos seres humanos, né? Essa metáfora é muito interessante. O ser humano, pela história, né? Eu gosto muito de ler história também, e a gente vê que, ao final de tanta história, o ser humano já está cansado de tanta revolução, de tantos revolucionários, porque a revolução, as guerras, elas sempre representam, de alguma maneira, a destruição de um grande esforço do ser humano. Por exemplo, nós estamos vendo hoje em dia a investida dos extremistas fundamentalistas do Talibã, que podem, na sua maneira de agir, destruir uma série de coisas, né? Então, revoluções e guerras são uma expressão de destruição do grande esforço coletivo dos seres humanos durante anos, séculos, né? E em poucos minutos, tudo se acaba. De alguma forma, a gente já não acredita mais nessa versão revolucionária, né? Apesar das tendências hoje em dia, dos acontecimentos, porque não é com ferro e fogo e com armas que a gente faz a revolução, né? De acordo com a Rada Bunier e com o conceito holístico, dentro, no interior de cada ser humano, que se faz a grande revolução, né? Ou seja, é necessário se transformar primeiro a gente mesmo, né? Nesse sentido, tem alguma personalidade dentro da gente mesmo que a gente tem, por exemplo, uma tendência a mudar o outro. Isso é natural do ser humano, né? É natural. Quantas crianças ou quantas pessoas pensam, se eu fosse gerente dessa empresa, funcionaria assim. Se eu fosse administrador, se eu fosse presidente da República, mudaria todo mundo, né? Então, a gente tem uma tendência e uma vontade genuína de mudar o outro. A gente costuma até dizer que em cada um de nós mora uma praça pública que a gente gostaria de expressar os nossos melhores desejos, né? Porém, quando a gente vai invertendo o sentido de buscar a resolução no sentido exterior, através do que for feito, mas buscando a mudança interior, a primeira coisa que a gente começa a produzir é a paz. Outra coisa que a gente começa a produzir quando a gente vai vertendo para o interior é a noção de ordem. Um outro aspecto, quando a gente começa a verter para dentro, genuinamente, em busca da solução interna, né, dos conflitos internos, é o amor compassivo. E a gente começa a perceber que esse pedacinho de mundo que todos nós somos e ganhamos é exatamente o pedacinho de mundo que esse grande mundo, que essa grande entidade, o princípio inteligente do universo,
Deus, ou seja lá qual o nome que a gente possa conceder esse ser, né, incomensuravelmente, que ele confiou a nós esse pedacinho de terra, esse pedacinho de mundo que somos nós, para a gente poder ter a responsabilidade sobre nós mesmos. Quando a gente assume essa responsabilidade sobre nós mesmos, quando a gente verte esse cálice para dentro, nós estamos começando a grande revolução. A grande revolução é uma conspiração. Não é a conspiração mineira, que foi traída por interesses. Não é a conspiração da nova ordem mundial. Não é por aí, não é externo. As revoluções externas nunca vão funcionar se o ser humano está no seu vício. E vício aqui não quer dizer que é cigarro ou bebida, não, não. O vício é aquele comportamento que a gente traz de 50, 60, 80 anos e não consegue sair desse vício. Ou seja, vício é uma maneira de pensar que a gente não muda. Aquela velha história que a gente pensa às vezes que se o pau nasce torto e a gente mantém essa forma de pensar, então a gente vai ver que a cinza do pau queimado, até a cinza é torta. A gente precisa mudar isso, né? A ciência, hoje em dia, a neurociência e também a neuroplasticidade falam para a gente que a gente pode mudar o cérebro, a gente pode mudar, a gente pode regenerar as células nervosas, a gente pode mudar, né? A gente sabe que biofisicamente, a cada 7 anos, o ser humano é um novo ser humano inteirinho. E a gente pergunta, mas se o ser humano muda todas as suas células integralmente em 7 anos, a cada 7 anos, como é que o meu corpo se mantém com problemas de saúde? Essa é uma questão, assim, que a gente precisa resolver, né? Algumas células, por exemplo, a célula da minha pele, quando eu faço esse movimento da pele, eu não vejo, mas eu estou descamando tecido epitelial e alguns milhares de células morrem nesse exato momento. E as células epiteliais se renovam muito rapidamente. As células epiteliais dos intestinos também. Quando eu me machuco, né, quando eu me tenho algum ferimento, as células vão fazer o reparo. Então, outras células novas são reparadas. Então, a gente precisa exatamente procurar perceber que existe um padrão, ou seja, existe uma maneira de pensar, um paradigma que mantém a nossa vida. Alguns conceitos, né? Talvez a maneira de pensar de um talibã seja bem diferente de um carioca que vive em Ipanema, por exemplo. Não tenha dúvida. Novas formas, são totalmente diferentes a forma de ver a vida, né? Mas uma coisa importante é o cuidar-se. Quando a gente se cuida, por exemplo, o fator do exercício, a gente tem agora, vindo do Covid, que a prática do exercício ela é importantíssima para a manutenção da saúde. Mas a gente sabe que pesquisas foram feitas durante esse período do Covid e mostram que a prática regular do exercício frequente, ela aumenta muito a produção de substâncias que são importantíssimas para o sistema imunológico e também a prática e o desenvolvimento de atividades físicas, elas são essenciais para o desenvolvimento de células gliais do cérebro. A atividade física ela é essencial para poder a regeneração do tecido nervoso no corpo inteiro, no cérebro também, no encéfalo. Então, esse desabrochar, esse florescer do ser humano
ele tem que ser visto em todos os potenciais que ele tem que mostrar, né? Então, eu costumo terminar a meditação com uma forma diferente, né? Acredito e tenho certeza, por experiência própria, que cada um de nós, quando faz uma meditação, a gente não consegue terminar a meditação da mesma forma que a gente começou. A gente termina a meditação um nível de frequência mais elevado de quando a gente começou. Dizer que a meditação ou uma prática de reflexão nos deixou mais inferior, ou seja, um nível de frequência mais baixo, é impossível, não pode ser. São Tomás de Aquino tinha uma proposta da meditação reflexiva do dia, retrospectiva, para fazer consciência das nossas dificuldades, dos nossos desafios interiores. Então, eu, quando termino a meditação, procuro perceber que eu estou num nível de frequência mais elevado de quando eu iniciei a prática, inevitavelmente. E eu gosto de fazer essa autopercepção para que eu possa, então, estabelecer um propósito. Que propósito é esse? Estar conectado, profundamente conectado com o meu mundo interior, estar colocando o propósito de compartilhar essa qualidade interna da meditação através do canal da mente, pelos pensamentos, compartilhar essa qualidade interna através do canal das emoções e sentimentos, pelo coração, compartilhar essa qualidade, essa frequência mais elevada do meu corpo, através dos gestos, pensamentos e movimentos, mas, principalmente, fazer o exercício consciente de expressar essa qualidade interna através da palavra falada, expressando o verbo, né? Expressando essa qualidade interna. A princípio, necessariamente, não é o compromisso com o outro, mas é o compromisso com você mesmo. A gente pode pensar, não, tem que falar coisas boas e bonitas para que as pessoas possam se impactar bem. Não é esse o compromisso. É exatamente consigo mesmo. Para quê? Porque quando eu qualifico a minha mente, quando eu qualifico o meu pensamento, quando eu qualifico meus sentimentos, emoções, a minha energia, quando eu bem qualifico o meu verbo, a minha expressão física no meu corpo, quem se beneficia primeiro sou eu mesmo. Então, não tem aquele sentido de julgamento, porque o auto-julgamento, e pior ainda, o julgamento de outro, é uma coisa que não vai levar para um bom caminho. É repetir uma coisa que não vai ser um bom resultado. Não vai trazer nada no sentido que a gente quer do paradigma holístico. Quando a gente expressa e percebe o efeito que a gente dá no ambiente externo, e a gente percebe como isso impacta o ambiente externo e nos impacta com essa qualidade interna, o primeiro e mais beneficiado somos nós mesmos. Por quê? Vocês sabem muito bem aquela pesquisa do Dr. Masaru Emoto, que, sendo 75% o corpo humano de água, da mesma forma que o planeta também expressa essa mesma realidade de 75% de água, ou seja, 3/4 partes do planeta, água, a água é um elemento terapêutico por excelência e, ao mesmo tempo, é um elemento, vamos dizer assim, receptivo, que ele guarda a impressão de uma matriz, né? Então, a pesquisa do Dr. Masaru Emoto justamente a água tem a sua memória, o seu registro, né? Então, quando eu, como ser humano, que tenho 75% de água, me expresso de uma maneira
que me qualifica num nível mais elevado, eu me qualifico e me sintonizo com uma energia, uma presença mais elevada. Que a Radha Burnier, nesse capítulo do livro, fala que é justamente o sentido de unidade. Por outro lado, quando eu me desqualifico, me expressando com pensamentos que eu não me sinto muito bem, mas fico pensando. Quando eu me desqualifico, sentindo ou expressando, falando coisas que eu não me sinto bem, então eu justamente estou me fragmentando, né? Exatamente o sentido oposto desse desabrochar, desse florescer que a gente deseja no paradigma holístico, né? Então, a gente estava falando de conspiração ainda há pouco. Hoje a gente realiza uma conspiração. Uma das atributos da conspiração é respirar conscientemente consigo mesmo. A boa conspiração, né? Também conspiração quer dizer estar em uníssono e a respiração com o outro, os outros, né? Essa é uma expressão, é uma concepção muito interessante da questão da respiração. Eu gostaria de, finalizando, que nesse momento que a gente está em transição, é um momento que a gente precisa parar de pensar. Ou seja, é preciso parar de pensar, deixar a mente ficar dialogando no modo contínuo, né? Aquele modo contínuo, sem parar. É importante a gente não pensar, de alguma maneira. É um momento de parar para meditar. Por isso que a gente estava falando desse momento. Eu tenho aqui perto uma igreja, que é a São João Batista, e, inevitavelmente, eu escuto o sino da igreja a cada hora. O sino da igreja serve para medir o tempo também, mas o símbolo da igreja, do sino, ele pode simbolizar também um momento de recordar. Recordar o quê? Que horas são? O compromisso que eu esqueci, eu vou ter? Não. A gente pode aproveitar o sino da igreja, um alerta, um sinal, para poder, então, agora é o momento de me recordar. Mas o que eu faço para recordar? Bom, primeira coisa, a gente pode fazer, endireitar a postura e fazer uma boa respiração. Estar consciente da postura é, por exemplo, o primeiro passo para a autoconsciência. Como é que eu estou nessa postura? Como é que está a minha motivação? Como é que está a minha mente? Onde é que eu estou pensando? Onde é que eu estou dialogando? Então, nos dias de hoje, mais que nunca, é preciso parar de pensar. Fazer uma pausa. O sino da igreja, a pausa. Tem uma velha ideia do Oriente que, quando a mente está vazia, a taça transborda. O tempo agora é de renovação. Então, a gente só vai fazer essa renovação quando a gente trazer ao novo. A nova idade, a boa nova, não é nada mais que a nova de sempre, ou seja, colocar prioridade no ser humano, que somos todos nós, e poder, de alguma forma, voltar-se para si mesmo. O exercício do sino representa, no tempo do dia, uma piscadela. Nas 24 horas que a gente tem, uma pausa no tempo representa uma piscadela. Ou seja, é uma pausa que a gente faz para se perceber, para deixar de sair do modo contínuo, do acordar e fazer continuamente, para não sabe a que horas vai terminar, mas a gente não para de fazer. Então, a pausa serve para justamente ir para dentro e perceber a si mesmo.
Essa é a ideia da pausa, né? E uma variante da normose, para a gente poder, então, tentar resolver essa patologia, tem uma questão que é a vocação. A vocação não tem a ver com a profissão. Não a profissão, vamos dizer assim, a profissão que a gente vai ganhar dinheiro, mas é aquela profissão de fé, vamos dizer assim, né? É a possibilidade da solução em contraposição ao que a gente estava falando, que a pessoa vai trabalhar em troca de um salário, mas que não traz nada mais que a satisfação temporária, né? A vocação é exatamente a realização dessa voz profunda do desejo da alma. Ou seja, é aquela voz da encarnação. Nós viemos aqui como um projeto, de alguma maneira. Não sei se o conceito de encarnação, às vezes, é muito aceito, mas estamos presentes aqui, né? E, de alguma maneira, temos uma missão, um propósito de vida. E o simples fato de estar aqui, a gente precisa honrar esse pedacinho de terra que somos nós, né? Ou, de alguma forma, o compromisso que assumimos de estar aqui. Algo como uma promessa, uma missão, né? De uma certa forma, a gente não veio aqui para passar tempo, né? A gente não veio aqui para se identificar simplesmente com as histórias que a gente inventa. A gente veio com nada e com nada a gente vai. E o pior é que a gente passa a vida inteira buscando as coisas que não são essenciais. Então, vocação tem a ver com a busca do essencial da vida, né? A busca do essencial da vida. E o essencial da vida tem a ver com essa frase e o pensamento do padre Teilhard de Chardin, que nós lemos, né? É o que a Radha Bunier fala sobre a busca da unidade. Enquanto a gente não realizar em nós esse paradigma holístico, ou seja, do total, buscar essa unidade e passa pela experiência do silêncio, da tranquilidade, em algum momento, a gente não vai ter essa unidade experimentada, né? Gostaria de terminar, então, com uma poesia da Cecília Meirelles, que ela fala sobre o renovar. Renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica os teus braços para semeares tudo, destrói os olhos que tiverem visto, cria outros para as visões novas, destrói os braços que tiverem semeado para se esquecerem de colher. Sê sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro, acima de tudo. Então, essa é a ideia que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Você vê que até dentro da arte a gente consegue perceber que existe a expressão dessa unidade, né? Fernando Pessoa, que foi o primeiro tradutor das obras da HTD, ele também, através das suas contos de inúmeras personalidades, ele conseguia expressar algo que é um estímulo para a gente buscar esse caminho da unidade, que é justamente o paradigma holístico que a gente tão necessita para os dias de hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, nós que agradecemos, Tony. Foi muito bom. Você foi muito feliz também na escolha desse tema, que é um tema tão importante, tão atual,
e tão assim necessário essa reflexão sobre uma renovação interna, porque é verdade, toda a diferença está na consciência. Se não houver uma mudança de consciência, seja de cada um, ou seja de um coletivo, não tem como nada dar certo. A verdade é essa. O ser humano é quem tem a energia capaz de modificar tudo. É o que a gente vê ao longo da história. Todas as modificações que aconteceram foram a partir de uma consciência outra. E que essa consciência possa se abrir cada vez mais para nos tornarmos aquilo que é a nossa proposta planetária, espiritual, que a gente não tem ainda noção de aonde vamos chegar. Mas, com certeza, estamos a caminho, com certeza, estamos descobrindo essa direção, e esse paradigma holístico é uma ferramenta indispensável. Pensar assim, pensar que nós somos um todo e temos que aprender a lidar com esse todo a cada dia é fundamental. Eu que te agradeço muitíssimo por essa palestra, por esses ensinamentos que você compartilhou, pelo que teve de Rada Burnier, de Murilo Azevedo, do Roberto Crema, enfim, todos esses que colocaram esse pensamento, né? Os filósofos, o Chardin, todos eles. Muita gratidão. Obrigada mesmo, Tony. Muito bom. E você... Foi só um aquecimento para a gente poder conversar, né? É lógico. Mas agora eu quero que você faça uma despedida, porque normalmente aqui na loja a gente faz assim: após a palestra, nós terminamos com a gravação, porque aí nós ficamos entre nós para trocar ideias. Então, você faz as suas despedidas para a gente terminar a gravação. Por favor. Muito obrigada. Ó, vou mostrar novamente o livro foi esse aqui, olha, O Novo Paradigma Holístico, Ciência, Filosofia, Arte e Mística, inspirada muito no trabalho da Universidade Holística da Paz, e assim, me comprometo, estou à disposição para poder trazer outros elementos desse trabalho, que é muito interessante. Agradeço a oportunidade de estar aqui, compartilhando. Certamente não é nada meu pessoal, eu aproveitei, logicamente, ideias que estão nesse livro, e por mais diversas, são 17 capítulos, 17 pessoas, 17 mentes brilhantes, totalmente originais, né? Tudo que eu trouxe, na realidade, foi um porta-voz dessas pessoas que são referências. Pude compartilhar um pouco também da minha experiência de vida em relação a tudo que a gente experimentou desses anos todos, como uma forma de a gente poder compartilhar o que a gente traz. Estou à disposição para uma outra oportunidade, para a gente poder compartilhar mais elementos dessa natureza, para enriquecer dentro desse caminho que a gente está trilhando, que é o caminho do aperfeiçoamento, né? Somos seres humanos. Enquanto humanos, somos perfectíveis, não somos completos e nem acabados, né? O dia que nós estivermos acabados, estamos acabados. Estamos em processo de nos fazermos como seres humanos. Muito obrigado pela oportunidade, Regina, e todos aqui presentes. Um grande abraço. Nós que agradecemos a você. Com certeza que vamos expandir esse tema, que é muito rico. Obrigada mesmo.